Pessoal, coloquei. Então, as questões das fases, que eu até coloquei em campo análogo e possíveis ligado ao aprendizado e apesar das discriminações relacionadas motoras, relacionado às pesquisas que vão correlacionar os campos educativos, ok? Então, quando eu falei sobre as camadas e as fases que relacionaram a minha pesquisa na época que eu estava na faculdade, comecei em 2003 para 2004, até 2007 para 2008, nessa fase transitória, ok? Aí as minhas colocações foram essas, que eu coloquei também, eu coloquei o Passos, Moreira e Tubino, que coloca uma fase aqui de metodologia. A segunda fase ele coloca sobre a metodologia, depois a questão da educação, né, tá ligado ao campo do processo bioquímico. E também em terceiro é o processo tecnológico educacional. Primeiro, metodologia, ok? Segundo, o campo processo bioquímico, que é o campo orgânico, maturacional, também é o campo estético relacionado à revista de TTs. E terceiro, o campo tecnológico e avançado. E nessas questões, esses níveis de pesquisas, eu concretizei como? Ou seja, primeiro que o campo de metodologia é o nível classificatório. Ou seja, metodologia tem várias classificações que posso ligar várias teorias, que a metodologia é um caminho a chegar. Primeiro. Segundo é o campo que possa o quê? Concretizar. A concreticidade diante das pesquisas efetivas e as amostras. Ok? Então, diante das amostras, o que? Primeiro, as classificações. Metodologia. Segundo, o que? O campo de concretizar. Concretizar algo que, ou seja, você esteja ligado também ao processo bioquímico, licenciatura, bacharel, mas algo foi concretizado entre essas campos atmosféricos. Um outro nível, o terceiro que eu falei sobre o avanço tecnológico, como é que eles colocam a fase científica, é o campo de formas, coisas, ou seja, a maneira que tecnológica, os instrumentos e ferramentas desde 78 a 2007, 2008, 2009. A questão importante que eu estava vendo o livro aqui, Revista Brasileira de Ciência do Esporte, tem um tema muito parecido com o meu aqui. Vou até ler, quando vocês procurarem isso no Google, tempos atrás eu coloquei no Google, depois eu tirei, ok? Que isso ficou exposto, depois houve campos de alguns problemas relacionados também à questão de serviço, que falaram e a questões também relacionadas aos próprios professores, ok? Então vamos lá. O que eu quero dizer aqui? Então, aqui é algo análogo, quando vocês procurarem a tese, a dissertação, só procura João Paulo Alves da Silva, ok? As referências, né, de Pierre Bourdieu, aqui só diferença, mas os autores que eu busquei, campo de autoria, liga a Bourdieu, e os hábitos, primeiro, classificação, segundo, concretização, terceiro, formas, coisas, as formas, as maneiras como eram, ou seja, catalogações. Em vez de colocarmos primeiro classificação, vai ser classificado várias teorias metódicas. Segundo, concretização, para concretizar, né, que relaciona o campo também de mapeamento, é lógico, mas no final, aí quando falamos de processo ligado às formas, como foi, as formas de pesquisas, as formas educativas como foram pesquisadas, catalogadas, bibliográficas, primeiro, classificação, ok? Fazer um feedback. Terceiro, concretização. Como é que foi concretizado? Foi o quê? Pesquisas. Como é que foi as pesquisas educacionais? Como é que foi o foco? Então vamos ler aqui para vocês entenderem. E terceiro ali, entre as formas, quais foram os instrumentos de pesquisas que relacionaram, como eu coloquei o autor Marconi Lacatos. Primeiro, segundo, terceiro. Classificação tipicamente vai classificar os campos metodológicos da revista, desde 79. Segundo, como foi concretizado, para escrever algo concretizado, o quê? A linguagem
a fala e a escrita. Segundo, terceiro, formas. As formas, os debates, ok? E como foi, ou seja, nesses grupos de trabalhos científicos, e os temas, grupos, trabalhos científicos, não, grupos, trabalhos e temas científicos, grupos, trabalhos, temas científicos, ligados a GDTs, ok? São fases que aconteceu e acontece até hoje, de RBCianos, ok? São tipo gladiadores que colocam as questões aqui. Então aqui colocou em destaque Bourdieu e Norbert Elias. Norbert Elias, educação física e sociologia, também um autor que coloca concepções importantes, mas eu coloquei aqui quem? Coloquei tipo autores relacionados ao gênero e as aulas em conflitos. Coloquei até a Elaine Romero aqui como autoria, mas coloquei como autoria em destaque para discutir, porque ela é muito falada no sexismo, mas não é ela que estava em destaque. Então outros autores que propriamente dito já discutia, ok? Então vamos lá. Olha só, na Revista Brasileira de Ciência e Esporte, mapeando, só, o objetivo geral, bem parecido com o meu. Eu coloquei catalogando tendências de apropriação e de produções de conhecimento na área de educação física, 1979 a 2007, quando me formei, ok? Aqui tem duas autoras, ok? Ó, a Cristina Carta Cardoso de Medeiros e a Letícia Godoy. Tem um Godoy, tem um Godoy também que faz sobre a evolução do treinamento, é muito bom, quem quiser ver a sugestão. Vou ler de novo o tema. Vou colocar em questão, em vez de eu colocar Pierre Bourdieu, podia ter colocado até melhor, todo respeito a Elaine Romero e outros autores ligados ao gênero, eu já destaquei aqui. Aqui coloquei aqui, ele colocou Pierre Bourdieu e Norbert Elias, na Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Aqui a questão que eu coloco no campo de inquietação. Quem quiser buscar no Google a tese, falaram. Aí quando eu fui ver o doutorado, o pós-doutorado de uma senhora, eu fiquei assustado, meu Deus, não estava tão esse nível, tão pequeno de classificação, esse nível tão pequeno de concretização ligado às avaliações. E o nível tão pequeno é a questão das formas, como foram as pesquisas e as catalogações. É lógico que foi fácil também, porque eu já sabia alguns periódicos que eu gostava sempre de ler, porque tem alguns temas, onde você gosta de achar alguns temas que possam acampar. Então o nível de aprendizado é um princípio de pesquisa. O princípio de pesquisa é o nível de aprendizado. Aonde é o nível de aprendizado, você vai se destacar nessas classificações. Aonde vai ser um princípio de pesquisa. E esse princípio de pesquisa vai haver uma maturação concretizada. E essas concretizações vão ocorrer constantemente. E essas maturações vão haver formas de instrumentos e ferramentas metódicas, metodologia funcional, métodos, vários métodos que são contra outros métodos, que vão chegar aos conflitos históricos. Como falei sobre Abreu, que também está relacionado à ONG, ligado à mulher, sociedade e cultura também, que faz uma anexão ligada ao esporte. Okay? Então, mapeando tendências de apropriação e de produção de conhecimento na área da educação física, desde 79 a 2007. Já falei aqui, a Medeiros e a Letícia Godoy. Tem vários, não sabia, eu tinha pesquisado, olhado se tinha, depois eu fui mudando constantemente. Quando eu coloquei esse tema, o próprio orientador e outros orientadores, sempre eu pergunto, para mim não foi tipo uma farofa, aquela farofa baiana, porque eu sou descendente de baiano. Aí ficou aquela farofa, um pouquinho do Melo, Vitor André de Melo também, que eu tinha contato na época, e o próprio irmão Melo. E o Melo é importante aí destacar também a Fórmula 1, ligada ao esporte, e o campo do automobilismo, esporte de aventura, rapa e outros fatores importantes. O Melo e outros autores. Coloco o Melo aqui porque eu coloquei ele na minha tese de educação física e educação infantil. Já é outra tese de pós-graduação. Ok? Eu cito outros autores, já é outro artigo. Okay? Então são níveis de aprendizado dessas classificações. As minhas colocações.